Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, e vamos trabalhar o capítulo 5 todo. Eu gostava que os meus irmãos abrissem as vossas Bíblias, mas depois mantivessem abertas, que eu não vou ler, a passagem é extensa. E nós vamos tratando versículo a versículo, tema a tema, e vamos lendo assim todo o capítulo, até chegar ao seu término. E com isso nós hoje, com a graça de Deus, finalizamos mais um livro, mais um estudo sobre um livro da Bíblia. Amém? Desta feita, a primeira carta de Pedro, aqueles 5 povos lá da Ásia Menor. Esta carta, este estudo, eu dei um tema, um tema a este estudo, que é orientações gerais acerca dos deveres do ministério. Orientações gerais acerca dos deveres do ministério. E eu vou dividir em 6 pontos este capítulo 5. A primeira tem as orientações aos presbíteros, entenda-se aqui presbíteros como presbíteros e pastores. Depois, no segundo ponto, tem a submissão dos jovens. O primeiro ponto está dos versos 1 ao 4. O segundo ponto, submissão dos jovens, está no verso 5. Terceiro ponto, humildade no trato, está no verso 6. Quarto ponto, orientações mediante as provações, está dos versos 8 a 9. E depois tem as recomendações finais e as bênçãos apostólicas e os agradecimentos, dos versos 10 ao 14. Sabemos que esta carta foi escrita pelo apóstolo Pedro na década de entre 66 a 68 depois de Cristo. Já vimos várias vezes, está aí no verso 12, que foi Silvano que manuscreveu a carta. Pedro ia ditando e Silvano ia escrevendo, até porque Pedro não falava grego, Pedro só falava aramaico, e esta carta foi escrita em grego, através de Silvano. Diz aí no verso 12, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também considero, vos escrevo resumidamente, exortando, testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Também vimos ao longo destes estudos que Pedro tem um propósito ao escrever esta carta. E o propósito é consolar aquele povo que estava sendo sujeito a perseguições, de sofrimentos, porque eram cristãos. Aqueles povos eram povos, da maior parte deles, eram povos não pagãos, eram povos não judeus, eram povos pagãos que se converteram ao cristianismo, e eles estavam sendo perseguidos pelos judeus, pelos pagãos da zona, e também pelo governo, pela força governamental. E Pedro escreve esta carta para os consolar, porque ele estava com receio que, mediante tão grande perseguição, o povo abandonasse a fé, o povo se afastasse e fosse cada um à sua vida, e todo o trabalho dos apóstolos e dos presbíteros tinha sido em vão. Pedro dá-nos aqui vários pontos, nós já falámos, mas vamos só recapitular a título de fecho deste estudo. Ele fala na grande salvação que foi decretada, foi projetada por Deus para seu belo prazer lá na eternidade. Essa grande salvação, ela foi protagonizada, esse plano de redenção foi protagonizado pelo Senhor Jesus, com a sua morte naquela cruz, com o auxílio, com a ação executora do Senhor Santo Espírito. Essa grande salvação, Pedro nos vai dizer que ela traz implicações para a nossa vida. Ou seja, se nós estamos conscientes que somos salvos através dessa grande salvação, através desse derramamento de graça de Deus, então nós temos que tomar algumas atitudes. E Pedro dá-nos aqui algumas implicações. A santidade da nossa vida, uma vida de santidade, ou pelo menos de busca de santidade. Ele fala-nos da santidade do amor
para connosco próprios e amor para com o próximo, amor para com a igreja e até para os que não são da igreja, ele fala. Ele fala também que nós somos uma comunidade, somos a igreja de Cristo, a igreja que foi implementada por Cristo, onde tem por bases os fundamentos dos apóstolos, a palavra, o evangelho dos apóstolos. Essa casa, essa igreja, somos nós, somos a casa espiritual de Cristo. E depois vai-nos dar alguns deveres. Eu não gosto da palavra dever, eu vou falar mais de orientações. Que as orientações para uma vida exemplar cristã, o trato, o respeito pelas autoridades e pelos não crentes, o respeito pelos trabalhadores e pelos patrões. No capítulo 13 ele vai entrar na família, como é que o marido e a mulher e os filhos se devem portar. O amor fraternal entre os irmãos, que é um amor muito diferente do amor comum. Antes de chegar ao capítulo 4, ele fala na prática do bem, o cristão que anda em santidade e que tem conhecimento desta tão grande salvação, ele tem que praticar o bem, ele tem que ser longânimo, ele tem que ser paciente, ele tem que ser amoroso, ele tem que ser compassivo. No capítulo 4, ele fala que nós temos que morrer para o pecado, temos que largar as outras coisas, não podemos mais viver como o mundo vive. Fala também de algumas orientações do relacionamento entre os crentes. E depois aqui, no capítulo 4, verso 12, ele entra na segunda grande seção da carta, que é os sofrimentos, que é como é que nós devemos enfrentar, ou como é que nós devemos suportar, como é que nós devemos viver numa vida rodeada de sofrimentos e perseguições. E chegamos agora ao capítulo 5, onde ele dá, no ponto número 1, orientações aos presbíteros, e vai dos versos 1 a 4, que eu vou ler. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. O verso 1 tem uma ligação direta com o verso número 19 do capítulo 4. Porque se nós lermos o versículo 19 do capítulo 4, ele rapidamente se cola ao versículo 1 do capítulo 5. O capítulo 4 diz assim: por isso, ele está a falar dos sofrimentos do cristão, por causa disso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E agora o capítulo 5. Rogo, pois, aos presbíteros, ou seja, ele está dizendo, presbíteros, por causa dos sofrimentos dos cristãos, pastoreai o rebanho. Olhe para mim, não é fácil. Eu demorei muito tempo a escrever este sermão. Aliás, o outro sermão anterior e este. Porque no meu interior, eu ia à carta, e no meu interior eu compreendo uma coisa. Não é fácil para o cristão mais ferrenho, mais acerrado na fé. Não é fácil confiar em Deus no meio do sofrimento, sem a ajuda pastoral. Eu hoje entendo qual é o meu papel. Eu hoje entendo qual é o papel do ofício de pastor que Deus entregou à sua igreja. E o pastor tem que auxiliar, o pastor tem que ajudar, o pastor tem que acompanhar. Amém? Não é fácil para ninguém.
E daí, na minha cabeça, eu começo a pensar, então aquele movimento da igreja orgânica, onde eles se reúnem nas esplanadas dos cafés, na praia, no campo, sei lá, eles reúnem-se em todo lado. E não tem pastor. Não existe um pastor. Para eles, todos são pastores e todos são irmãos. Agora, aqui eu entendo, pelas palavras de Pedro, que não é fácil a povo nenhum suplantar o sofrimento se não tiver um pastor. É o pastor que está lá para ajudar, é o pastor que está lá para auxiliar. Pedro enfatiza muito aqui o trabalho pastoral. Mas para você perceber o que é isto, vamos tentar perceber o que é o presbítero, o que é o presbitério. Presbítero, da palavra grega, ela dá a ideia de um ancião. Não que seja uma pessoa de cabelos brancos. Nós, quando falamos em ancião, olhamos logo na nossa mente uma pessoa de cabelos brancos. Mas não. Ancião é alguém com experiência, é alguém com idoneidade, é alguém com conhecimento, é alguém com suporte, é alguém com estaleca, é alguém que consiga suportar e aconselhar, pela sua experiência ou pelo seu conhecimento, o sofrimento da pessoa alheia. Você entendeu? Portanto, presbítero é um ancião, ou seja, alguém com experiência. E aqui está um mistério de Deus. Quando é que surgiu este presbitério? Em Atos 11:30 diz assim: o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e Paulo. Eu gostava de ler aqui na minha Bíblia, nesta Bíblia aqui, porque todas elas são minhas, né? Eu tenho uma data delas, todas elas são minhas. Mas eu não sei que forma, que expressão é que está aqui nesta Bíblia, a Almeida atualizada. Atos 11:30. Atos 11:30 já fala em presbíteros, está a ver? Atos 11:30 diz assim, na Almeida atualizada. Esta é a Almeida revisada e esta é a Almeida atualizada. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Mas se você for de Atos 11 para trás, não se fala em presbíteros. Como é que apareceu estes presbíteros? Como é que se apareceu esta congregação de presbíteros, este colégio de presbitério? Foi de forma muito misteriosa. Mas os apóstolos não inventaram nada. Porque isto já vem do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento apareceu um grupo chamado Sinédrio, ou o Conselho dos Anciãos. Quando é que foi? Em Números 11:16, diz assim: e disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Para que é que Deus fez isto? Porque Moisés estava a ter problemas em gerir os problemas do povo. Moisés era o juiz do povo. Toda a gente tinha uma quesilha, uma contenda, um problema, pedir um conselho, toda a gente ia ter com Moisés. Ora, Moisés, um homem sozinho, não conseguia suportar quase 2 milhões de pessoas, 2 milhões de problemas, 2 milhões de aconselhamentos. Então Deus, na sua soberania, na sua soberana sabedoria, ele disse a Moisés: Moisés, para aí, tu vais morrer, homem. Tu não podes fazer isso, não podes arcar com isto sozinho. Para, escolhe 70 dos anciãos do povo, os mais velhos, mais sábios, mais experientes. E então juntou os 70 mais Moisés e fez o Sinédrio. Deus implementou o chamado Sinédrio. E o que é que o Sinédrio fazia? Os 70 anciãos ouviam os problemas do povo. Se pudessem resolver logo, resolviam, e os problemas mais graves eram os 70 anciãos que viriam ter com Moisés. Mais facilitada a tarefa, sim ou não? Então, este Sinédrio foi copiado para as sinagogas.
ainda no Antigo Testamento, quando apareceram as sinagogas, após o regresso do povo da Babilônia, do cativeiro, eles formaram sinagogas pelas cidades. Templo havia só um. O templo era o local onde se fazia os sacrifícios, a cerimónia sacrificial. O que é que se fazia nas sinagogas? A leitura e a explicação das Escrituras Sagradas. Dentro das sinagogas havia sinédrios. Para que é que eram esses sinédrios? Para que o povo se deslocasse à sinagoga, o sinédrio ouvia os problemas do povo e julgava os problemas do povo. Se passasse, se aquilo fosse muito grande, então ia ao conselho no templo. Até aqui entendeu? O próprio Jesus foi presente ao sinédrio. Primeiro aos sumos sacerdotes, a Anás e Caifás, depois foi ao sinédrio, depois foi a Pôncio Pilatos, depois foi a Herodes manda para Pôncio Pilatos manda novamente para Herodes. Portanto, Jesus também foi ao sinédrio. Isto tudo dentro do Antigo Testamento. Agora, conforme os apóstolos tiveram dificuldade em gerir os órfãos e as viúvas, e aí instituíram o diaconato, eles escolheram 7 homens de boa linhagem, homens de bom nome, para os ajudar na obra social da igreja, para que eles se pudessem dedicar à oração e à palavra. Eles também instituíram o presbitério. Para que era o presbitério? Para analisar as doutrinas. Entende agora? Foi aqui que apareceu. Eles não inventaram nada. Os apóstolos promoveram exatamente o mesmo modelo que Moisés instituiu, que as sinagogas instituíram, os apóstolos instituíram também. Porquê? Porque aos poucos os apóstolos foram saindo de Jerusalém. Eles tinham uma missão. Marcos 16:15 é uma missão apostólica. Jesus estava a falar para os apóstolos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Os apóstolos nunca poderiam ter ficado residentes em Jerusalém. Eles tinham que fazer o chamado para aquilo que eles foram chamados. Eles foram chamados para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Então eles precisaram de sair de Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém foi a primeira igreja instituída. Jerusalém era a sede cristã. Mas aos poucos, e nós ao lermos o livro de Atos, nós vamos percebendo que os apóstolos, aos poucos, eles vão saindo. Até porque Paulo, aí no capítulo 21 de Atos, Paulo chega a Jerusalém e ele diz: e logo que chegámos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou connosco em casa de Tiago, e todos os anciãos, ou todos os presbíteros, vieram ali. Não falam em apóstolos. Paulo não se encontrou com o apóstolo número 1. Porquê? Porque eles estavam em missão. Eles estavam na missão que lhes foi confiada. Quem é que estava em Jerusalém? Os presbíteros. Tiago foi o primeiro presbítero. Tiago foi o primeiro líder da igreja de Jerusalém. Portanto, nós vemos que os presbíteros foram os sucessores naturais dos apóstolos. Se nós repararmos, quem foi o primeiro apóstolo a ser morto? Tiago. Quem é que substituiu Tiago? Ninguém. Os apóstolos foram sendo mortos e ninguém os substituiu. Pastor, mas Matias substituiu Judas, sim, mas isso foi antes do Pentecostes. Porque antes do Pentecostes tinham que estar 12. Porque o número 12 é significativo. São os 12 fundamentos da igreja cristã. Portanto, tinham que estar 12 apóstolos. Veio o Pentecostes, foi derramado o Espírito Santo. A partir daí os apóstolos foram morrendo e ninguém os substituiu. A partir daí não houve mais apóstolos. Não existe mais apóstolos com estas características destes. E Pedro diz aí, no verso 1, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Isto é que é o verdadeiro apóstolo. O apóstolo tinha que ser testemunha de Cristo, testemunha ocular do Cristo ressurreto.
Só estes 12 e Paulo é que tiveram contacto com o Cristo ressurreto. Portanto, hoje não existe apóstolos. Se quiserem dizer que há apóstolo no sentido de ser enviado em missão para um país, chega lá para evangelizar, tudo bem, porque a palavra apóstolo quer dizer enviado. Mas apóstolo, com estas características, com este calibre, não há mais nenhum. Portanto, os presbíteros foram os sucessores naturais dos apóstolos. E isto por causa do crescimento das igrejas. Foi necessário eleger, e nós lemos o livro, se quer ver o livro de Atos, a partir do capítulo 12, mais ou menos para a frente, você vai ver que foram dadas ordens aos apóstolos. Os apóstolos davam ordens para que fossem eleitos, escolhidos presbíteros nas igrejas. Para quê? Por causa do crescimento. O presbítero é aquele que organiza, aquele que gera, aquele que ensina, aquele que prega. E muitos destes presbíteros, por causa do seu crescimento, eles assumiram o papel de pastor da congregação, ou seja, dedicação exclusiva ao pastorado. Eles largaram as suas vidas para se dedicarem exclusivamente às igrejas. E isto é bom que nós abrimos os nossos ouvidos e percebemos isto, porque há uma grande controvérsia aqui naquilo que eu vou dizer agora. E é bíblico o pastor que é sério, o pastor que se dedica a sério no ensino da palavra, como está em 1 Timóteo 5,17, diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam, ou seja, aqueles que são no meu tempo de escola eram os marrões, aqueles que se afadigam, aqueles que se empenham na palavra e no ensino. O problema aqui é que isto está tudo trupado. Um pastor que vem em missão, chega a uma igreja e leva um ordenado e não faz nada. E aqueles que se empenham na palavra, aqueles que se empenham no ensino da palavra, muitas vezes têm que suportar despesas da casa e da igreja. O que a Bíblia diz é que aquele que se empenha na palavra deve ser remunerado. Não é o pastor João que está dizendo, é a Bíblia. Amém? Mas isto não é no contexto, eu só estou a dizer aquilo que está aqui escrito. Como é que Pedro se apresenta? Como presbítero. Pedro se considerava um pastor. Pedro se apresenta também como testemunha. Veja, ele se apresenta-se como presbítero, ou pastor, aquele que ensina, aquele que prega a palavra. Ele se apresenta como testemunha dos sofrimentos de Cristo, aqui já é apóstolo. E a terceira é coparticipante da glória futura, está aí no verso 1 ainda. Testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Que glória é essa? É aquela que você e eu estamos à espera. Amém? Pedro é um de nós e nós somos um com Pedro. Por isso, por causa destas três, por causa dele ser pastor, por causa dele ser apóstolo e por causa dele ser coparticipante, ele exorta com veemência e enfaticamente o pastoreio. E está aí no verso 2, a primeira parte. No verso 2, a primeira parte. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Eu atrevo-me a dizer que 70% dos pastores que há hoje no mundo, eles não pastoreiam o rebanho de Deus, eles roubam o rebanho de Deus. Não diga amém, não é para dizer. Pastoreai o rebanho de Deus. E de que forma é que eu pastoreio o rebanho de Deus que há entre vós? De que forma? Ele continua. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Ou seja, ele diz assim, ainda no verso 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós sem obrigação. Ai, meu irmão. Tanto pastor que já passou ao meu lado que dizia, agora hoje tenho que ir para a igreja. Logo hoje que eu tenho que ir pregar.
Era um sacrifício, um castigo que aqueles homens tinham. Olha, para mim é um prazer pregar. É a altura da minha vida como melhor me sinto. Posso estar 23 horas no meu dia de rastros, mas daquela hora que eu estou pregando, eu estou nas nuvens. Sem obrigação, mas com alegria. Com alegria. Em segundo lugar, sem segundas intenções, como está aí a dizer aí, nem por sórdida ganância. Existe muito pastor, existe muita instituição que pensa que a igreja é uma empresa, e não é. Pensa que a gerência, a gestão da igreja tem que ser como uma empresa, com objetivos, com alvos, com receitas, com lucros. Totalmente errado, meu amado irmão. Existem igrejas que eu conheço, eu estou muito à vontade para dizer isto, que eu conheço. Pastor, é preciso dinheiro para comprar alimentos para fazer cestas básicas. Não há, meu irmão. Oh, eu não vou mexer nos dízimos dos irmãozinhos, nem nas ofertas. Desenrasque-se, vá pedir. Pastor, é preciso dinheiro para comprar mais cadeiras, é preciso dinheiro para comprar detergentes. Oh, meu irmão, não pode ser, eu não vou mexer nos dízimos e nas ofertas dos irmãozinhos. Então, para que é que servem os dízimos e as ofertas? Não é para isso? Não é para sustentar a igreja, não é para ajudar os irmãos, não é para auxiliar o pastor? Ou é para meter numa conta bancária para investir na bolsa? Diz a Bíblia, nem por sórdida ganância, não idolatrando o dinheiro. Isto, quando um pastor idolatra as verbas da igreja, ele torna-se mercenário. Ele esquece o objetivo principal, que é o povo, e ele começa a olhar para a secretaria. Quem entendeu, diga amém. Não por sórdida ganância, mas de boa vontade. Verso 3. Nem como dominadores. Oh, Pedro. Dos que vos foram confiados. Tantos que eu conheço, meus amados irmãos, tantos que eu conheço, que eles querem é dominar o povo. Eu lembro-me aqui há muitos anos, já na terra da minha avó. Se a gente quisesse namorar uma rapariga, tínhamos que perguntar primeiro ao padre. Se a gente quiséssemos ir a um baile, tínhamos que perguntar primeiro ao padre. Se a gente quiséssemos fazer qualquer coisa, tínhamos que perguntar primeiro ao padre. Até os casados de novo, se quisessem fazer um filho, tinham que ir perguntar ao padre. Pessoas dominadoras. E não é isso que a lei de Deus, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: pastorear o rebanho cá entre vós, sem dominar, sem querer ser dono, porque o rebanho não pertence ao pastor, o rebanho é de Deus. Ele é o supremo pastor, está aí no verso 4. Ora logo que o supremo pastor, quem é o supremo pastor? É Cristo. É Cristo Jesus, Ele é o chefe da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Com humildade. O pastor tem que exercer a sua liderança com humildade e com uma liderança exemplar. Não é como dizer como o outro: faz o que eu digo e não faças o que eu faço. Não, o rebanho tem que fazer a mesma coisa que o pastor faz. Paulo disse: façam como eu, sejam meus imitadores. Porquê? Porque ele era um pastor exemplar. O exemplo dele dava para que o povo seguisse. Agora, existem muito pastor que faz asneira e a gente vai lá eu já cheguei a fazer isso, para tentar chamar à razão. Sabe o que é que me responde? Não toque no ungido do Senhor. Mas qual ungido? O ungido que eu saiba, que eu conheço da Bíblia, só houve um, foi Cristo. Não toque no ungido do Senhor. Então quer dizer, vai continuar a fazer asneira, não é? Vai continuar a massacrar os irmãozinhos. Vai continuar a fazer tudo aquilo que lhe der na real gana. E na conclusão desta parte,
Pedro incentiva muito forte, ele faz um incentivo muito forte aos presbíteros. Com o quê? Com a promessa de Cristo. Que é, no verso 4, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Não é muito difícil nós lembrarmos das palavras dos talentos. Ou aquele que conseguiu multiplicar e aquele que conseguiu somar, o que é que aconteceu? Entrou na glória, entrou no gozo, entrou na alegria do seu Senhor, sim ou não? Lembra-se das parábolas dos talentos? Ora, o que o Pedro está aqui a dizer é quase igual. E isto vai ao encontro recebereis a imarcessível, quer dizer, imarcessível a palavra quer dizer não murcha, e coroa da glória. Pedro está aqui a trazer a ideia, quando os romanos ganhavam as batalhas, eles recebiam uma coroa de ouro. Você já viu isso? Só que a coroa de ouro murcha com o passar do tempo. As folhas secam, se caem da coroa e lá se vai a coroa. A coroa que Jesus nos dá, ela nunca murcha e ela nunca se estraga, ela é eterna, imarcessível, coroa da glória. Jesus vai lá dizer isso mais à frente, nos textos das 7 cartas, em Apocalipse. E ao que vencer, eu vos darei a coroa da glória. Ao que vencer em quê? No bom trabalho, no bom empenho, com humildade, mansidão e alegria. E eu sei que muitos dos pastores que me estão a ouvir agora não estão gostando daquilo que eu estou dizendo. Porque pensam que vão receber coroas de glória machucando o povo. Não recebem, não. Não recebem, não. Quando uns dizem assim, não toquem no ungido do Senhor, eu digo assim, não toquem nas ovelhas do Senhor. Amém? Agora aí pode dizer amém. Não toquem nas ovelhas do Senhor. Porque o ungido do Senhor aqui tem muita explicação para dar no último dia. Muita explicação para dar. As pessoas é que se esquecem que irá haver um julgamento. Irá haver uma declaração de contas. Deus me livre. Deus me ajude. Segundo ponto que Pedro fala aqui é a submissão dos jovens aos mais velhos. E nós pensávamos que já tínhamos passado aquelas tais passagens difíceis, estão lá atrás, estamos perante outra passagem extremamente difícil. Eu fui ler alguns comentários e a maior parte dos comentários diziam assim, não sabemos aquilo que Pedro queria dizer. Vamos tentar. Não quer dizer que a gente não vá sair aqui sem uma resposta plausível, pelo menos. Está aí no verso 5, diz assim, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Que passagem extremamente difícil. Quem são estes jovens? Lido assim a frio, o que é que nós pensamos? Os jovens. Será? Será que são os jovens? Então vamos tentar perceber quem é o mais velho. Igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Quem são estes mais velhos? São os pais dos jovens. Será? O mais velho aqui pode ser o presbítero, pode ser o pastor. Sim ou não? Isto num sentido mais oficial, os jovens sendo sujeitos aos mais velhos, ao ancião, aos cabelos brancos, à sabedoria, à experiência. Sim ou não? Pode ou não? Mas o mais velho aqui também pode ser o mais idoso, num sentido geral. Sim ou não? Então você percebe que é aquilo que o Pedro estava falando? Ainda não percebeu? Ok, estamos bem. O jovem aqui pode ser a igreja, sim ou não? Num sentido oficial, os novos convertidos chegam, são jovens na fé, sim ou não? Mas o jovem aqui também pode ser
no sentido geral, ou seja, na faixa etária. Então o que é que Pedro quis dizer aqui com os mais jovens sujeitarem ou ser submissos aos mais velhos? Eu li aqui só um comentário, porque não valia a pena trazer vários comentários. Diz assim: podem ser jovens relativos à faixa etária, podem ser jovens em relação à igreja, assim como podem ser jovens em relação aos diáconos. Ou seja, não tem nada a ver com os jovens, não tem nada a ver com a igreja, mas tem a ver com os diáconos, os auxiliares do pastor. Ou seja, os auxiliares do pastor devem ser submissos ao pastor. Sim ou não? Pode ser? Pode ou não? Eu fui buscar uma possibilidade menos complicada. E penso, não dá para perceber. E quando a Bíblia não nos diz, não vale a pena. Amém? Compreenda isto. Devemos ter a humildade suficiente para quando vemos que a Bíblia não dá, existe uma parte oculta da Bíblia, não queira desvendar, porque isto é mistério de Deus e nós não podemos entrar na mente de Deus. Portanto, se a Bíblia não nos dá, não nos faculta uma resposta lógica, então existe uma possibilidade menos complicada, que é, face ao sofrimento que este povo estava passando, ao sofrimento e perseguição, geralmente são os mais jovens, isto na faixa etária, os mais jovens, as crianças, os adolescentes, são esses que naturalmente vão sofrer mais, porque eles não conseguem compreender o porquê da perseguição e o porquê do sofrimento. E eles entram em confusão, eles entram em dúvida, e eles ficam perplexos, e eles se tornam rebeldes e abandonam. Existe um trabalho aqui muito forte dos pais, para tentar explicar aos seus filhos o porquê de alguns sofrimentos e perseguições, para que os seus filhos não se espantem. Está a entender? Esta, para mim, é a possibilidade menos complicada. E poderá até se aplicar à igreja nos dias de hoje. No terceiro ponto, eu vou dizer que se calhar vou passar um bocadinho da hora, porque esta mensagem é grande. Amém? Mas não vamos encurtar a mensagem por cada 10 ou 15 minutos. Vamos acabar o capítulo 5. O nosso terceiro ponto, que vai dos versos 6 e versos 6, verso 6, é verso 6, não é? Dos versos, é verso 6. É a humildade no trato. Verso 6. Humilhai-vos, pois, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, pois, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O que é que Pedro quer dizer com isto? Isto é uma orientação, é uma indicação geral para a igreja. Igreja, em tempo de sofrimento, em tempo de perseguição, em tempo adverso, nós devemos humilhar debaixo da potente mão de Deus. E como é que eu faço isso, pastor? Primeiro, com humildade. Diz aí no verso 5, humildemente. Ainda no verso 5, porque Deus resiste aos soberbos, portanto aos humildes concede a sua graça. Como é que eu vou me humilhar debaixo da potente mão de Deus? Primeiro, com humildade. Ninguém que não é humilde consegue chegar a Deus. Segundo, sem soberba. Terceiro, sem interesse. Eu quando falo aqui interesse, sem interesse, é que, oh Deus, eu vou-me sujeitar a Ti, mas olha que Tu tens que me dar. Oh Deus, eu estou a largar tudo, vês que eu estou a largar tudo? Eu estou-me a sujeitar, eu estou-me a humilhar, agora vais ter que cuidar de mim. Não, meu amado irmão, esse não é o propósito. Você, ao se humilhar debaixo da potente mão de Deus, você está-lhe a dar toda a primazia da sua vida a Ele.
seja lá qual ela for, não importa. Se é para sofrer, é para sofrer, se é para morrer, é para morrer. Amém? E com prontidão de coração. Provérbios 3:34 diz: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. A palavra manso aqui é aquele que descarta a sua causa nas mãos de Deus. Manso não é aquele que deixa fazer tudo. Não, isso não é manso, isso é doido, é tolo. Manso é aquele que tem uma causa, mas que já não dá para resolver. Oh Deus, não dá, toma, é tua. Porque tu és o Senhor da minha vida, tu és o dono da minha vida, tu dominas a minha vida, tu controlas a minha vida, então és tu que vais dar um propósito à minha vida. Não vou ser mais eu. Em sujeição a Deus, no meio do sofrimento, meus amados irmãos, em sujeição. Por isso, eu vejo mais rebeldia nascer no meio do sofrimento do que vejo santidade. E muitas vezes o propósito de Deus para o sofrimento é nos fazer santos, é nos ensinar a ser santos. E nós nos rebelamos. Entenda, meu amado irmão, entenda uma coisa esta noite. Todo o sofrimento tem um propósito de Deus. Qual, pastor? Não sei. O que eu sei é que todo o sofrimento, toda a perseguição, toda a adversidade, ele tem um propósito de Deus. Qual eu não sei. O que eu sei é que no final reverte em glória para Ele. Vivendo em total dependência de Deus, está no verso 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Uma vida que não depende de Deus é uma vida vazia, depressiva e inquieta. Se eu não souber depender de Deus, eu vou me inquietar, eu vou me irritar, eu vou, sei lá o que é que eu vou. Vou fazer tudo menos aquilo que é necessário fazer. Nós devemos lembrar que esta igreja estava sendo perseguida. Graças a Deus, a nossa ainda não está sendo perseguida. Mas nós temos que tirar lições práticas para a nossa vida. A igreja em si pode não estar a ser perseguida por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho, mas você pode estar a ser perseguido. Você pode estar a sofrer perseguições por causa de quem você é, por causa daquilo que você acredita, por causa de variedíssimas coisas. Então você deve se lembrar de lançar nas mãos dele tudo aquilo que lhe está a atrapalhar a sua vida. Lance, entregue-lhe, ajoelhe-se aos pés dele e derrame sobre ele toda a sua inquietude. Veja aí no capítulo 4, verso 9. Se você está sofrendo, por isso também os que sofrem, segundo o propósito da vontade de Deus, o que é que tem que se fazer? Encomenda a sua alma ao fiel Criador. Por que é que nós somos tão teimosos, meus amados irmãos? Tão teimosos. Nós teimamos em arranjar soluções. E por incrível que pareça, a todas as soluções que nós arranjamos, às vezes mais nos afundamos. Já viu isso? Você já viu que as pessoas têm dificuldades financeiras? Em vez de terem calma e tentarem discernir no tempo, o que é que elas vão fazer? Pedir empréstimos. E depois pedem mais um empréstimo para pagar outro empréstimo. Você pensa que eu não sei o que é que eu estou falando? E sabe o que é que vai acontecer no final? Estamos enterrados. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você ler o Sermão da Montanha, todo ele,
Olhe para mim, todo ele diz respeito à sua e à minha vida. Todo, capítulo 5, o 6 e o 7 de Mateus, todo o sermão da montanha, o maior sermão que uma vez foi pregado em todo o mundo, e em todos os tempos, em toda a história, no maior palco do mundo, para a maior plateia do mundo e de sempre, todo aquele discurso de Jesus é direcionado à nossa vida. Leia o Sermão da Montanha e você vai ver, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Não andeis inquietos, pois, por coisa alguma. Quarto ponto, orientações face às perseguições. Paulo dá algumas orientações, versos 8 e 9. O que é que ele diz? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Este versículo é um espetáculo, este versículo. Eu adoro este versículo porque já ouvi milhares de pregações acerca deste versículo e nenhuma delas vai ao encontro daquilo que Pedro disse. Outros utilizam este versículo para andar a amarrar demónios, a amarrar diabos, a andar atrás dos diabos. Parecem que andam num safari a matar leões. Pedro não quis dizer nada disso. Pedro não quis dizer nada disso. O que Pedro quis dizer aqui é que ele revela a nós quem é o verdadeiro provocador dos sofrimentos cristãos. Você anda a amarrar diabos, mas anda-se a chatear com as pessoas ao mesmo tempo. E o nosso adversário não são pessoas. Paulo diz, a nossa milícia não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade e das potestades do ar. Pedro diz aqui, ele revela claramente porque é que este povo estava sofrendo. O nosso adversário é o diabo, o nosso adversário não são as pessoas. O diabo, ele explora situações, ele utiliza situações. Ele não cria situações. Coloque isso na sua cabeça. O diabo não cria situações, porque ele é o inimigo vencido, derrotado. Ele não tem mais poder. Agora, o único poder que lhe resta é ele aproveitar, ele explorar as situações que se lhe apresentam no caminho e utilizá-las. Ele criar não cria, mas ele utiliza situações. E o alvo do diabo é o contra-ataque do plano de Deus. O plano de Deus é o avanço do Evangelho. Qual é que é o contra-ataque? O atraso do Evangelho. Como é que o diabo contra-ataca a Deus para que o Evangelho atrase? Perseguições, sofrimentos, desânimos, contendas, discussões, fofoquices. É isso que ele vai utilizar para que as pessoas se desvaneçam na vossa fé. Mas atenção, a obra mais eficaz que o diabo tem feito e utilizado até hoje, ninguém nota. E toda a gente, a maior parte da gente a faz. Eu já disse há bocado, cerca de 70% dos pastores do mundo inteiro fazem isto, que é a falsa doutrina. Tudo o que é contrário, falsa doutrina é tudo o que é contrário àquilo que está escrito nas Escrituras. Tudo o que é contrário daquilo que está escrito, mandamentos, doutrinas, ensinamentos, tudo o que é contrário é falsa doutrina. Ou seja, é um contra-ataque de Deus. E é aí que o diabo está, olha, está de parabéns. Está de parabéns. Eu tenho que lhe tirar o chapéu porque ele está de parabéns. Pastores a entrarem na obra do diabo. E depois, veja, isto é um paradoxo. Porque o pastor discute com o diabo, amarra o diabo, e luta com o diabo, e esperneia com o diabo, e chama nomes ao diabo, e prega falsa doutrina. Quer dizer, no púlpito prega falsa doutrina, e depois vai ali para baixo, vai amarrar o diabo. Não tem lógica. Como é que... Não tem lógica. Amém? É aqui é que o diabo ganha. Aqui ganha os pontos. 2 Timóteo 4 diz assim, versos 16 e 17. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação.
e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. O que é que Paulo quer dizer com isto? Quer dizer que ele, além de estar sofrendo, ele estava sofrendo, e ele sofreu. Meu irmão, se houve algum pastor, algum pregador que sofreu, foi Paulo. Eu não conheço pastor nenhum, nem eu próprio, que tivesse passado 10% daquilo que Paulo passou. Apedrejado, preso, chicoteado, enxovalhado, esmurrado, deixaram uma vez já quase à morte, teve que descer num cesto para não ser morto, teve que andar fugido, pregava aqui e fugia para o outro lado. Meu amado irmão, não há pastor que resista. Eu não conseguia. Ou Deus operava muito em mim e me dava a força que eu não tenho, ou eu não conseguia fazer aquilo que Paulo fez. Se houve alguém perseguido e que sofresse, Paulo foi um deles. Mas ele diz: ninguém me assistiu na minha defesa. Isso foi quando Paulo foi acusado. Ninguém se levantou, nem discípulos, nem povo, ninguém. Antes, todos me desampararam. E Paulo aí pede perdão de Deus para eles, que isto não lhes seja imputado. Verso 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação. Ou seja, Paulo pregou o verdadeiro evangelho. Paulo pregou a verdadeira doutrina, embora o diabo tivesse como um leão em redor dele a ver se o conseguia apanhar. Você está a entender isto? Tem que ser a nossa postura enquanto cristãos. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, a palavra de Deus tem que ser pregada como ela é e não como muita gente quer. Conforme o diabo estava explorando o poder governamental para afligir os cristãos daquela época, também o diabo hoje explora os falsos profetas para afligir o povo, com falsas doutrinas, provocando com isso a confusão e a dispersão. Você viu aquilo que eu publiquei no Facebook? Você viu aquele vídeo? Você acha que aquilo está aqui escrito? Acha? Você quer que eu agora comece a dar banho também aqui na igreja? Quer dizer, em vez de pregar a palavra, que é a palavra que cura, que liberta, que salva, que regenera, que santifica, que fortalece, anda aqui agora a deitar baldes de água fria para cima das pessoas. O pior é que o povo gosta. Mas há muitos que não gostam. Veja os comentários que eu obtive. Veja se fosse a minha igreja, ficava com a igreja vazia. Porque assim como há muitos que vão, há muitos que não vão. E a falsa doutrina, meu amado irmão, olha o que eu estou lhe dizendo hoje e lá em casa escute-me com atenção. A falsa doutrina tem os dias contados. Porque mais tarde ou mais cedo esse falso profeta vai ser desmascarado. E no dia que ele for desmascarado, ele fica bem, mas as pessoas que ele andou ensinando ficam mal, ficam doentes, ficam amarguradas, ficam amedrontadas, ficam frustradas, pronto. Esse é o objetivo da falsa doutrina, o objetivo do diabo é mesmo esse. E está de parabéns, porque ele está conseguindo. Por culpa do cristão, por culpa de mim e de você. Que não sabemos abrir a boca e falar o Evangelho como deve ser. E muitas vezes temos a oportunidade de abrir a boca e falar o Evangelho e não falamos. E o diabo aí ganha pontos. Pedro vai dar uma forte orientação aí no verso 9. Ora, ele anda procurando alguém para devorar, no verso 8. Então, resistir-lhes firmes na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão-se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que Pedro estava aqui dizendo é que para aquele povo lá do Ponto, Capadócia, da Bitínia, da Galácia, olha, vocês estão sofrendo, mas lembre-se, assim como Cristo sofreu na cruz, outros irmãos... Pedro está escrevendo na cidade de Roma. Esta carta foi escrita em Roma. Pedro está escrevendo, Roma era aqui, a Bitínia, o Ponto de Graça era lá, centenas de quilómetros de distância. Mas Pedro está a dizer assim, olha, conforme vocês sofrem aí, estão sofrendo aqui em Roma, estão sofrendo em Jerusalém, estão sofrendo na Grécia, e em todo o mundo o sofrimento é igual.
Existem mais pessoas no mesmo estado que nós. Muitas vezes nós pensamos, estou a sofrer tanto. Mas se calhar você tem para aí centenas ou milhares de pessoas a sofrerem a mesma coisa que você. Isto havia de nos causar algum alento. Porque a solidão é triste. Sofrer sozinho é triste. Agora, quando a gente sabe que a outra está igual a sofrer, já dá mais um pouco de conforto. Se é que o sofrimento traz conforto. Quinto ponto para acabar. Recomendações finais, está aí do verso 10 ao 14. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, também o considero. Vos escrevo resumidamente. Se isto é resumidamente, fará se ele escrevesse muito, não é? Escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilónia, Babilónia aqui é Roma, amém? Porque a Babilónia neste tempo já não existia, já tinha sido destruída. Só como os judeus não gostavam de Roma, então chamavam-lhe a Babilónia daquela época. Se encontra em Babilónia, também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos, o tal Marcos, que há do Evangelho de Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Ósculo de amor é na cara, hein? É um ósculo de amor, é na cara. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Vamos finalizar. Para que serve o sofrimento então, pastor? No fim desta carta toda extensa, complicada, difícil, foram 9 sessões que nós tivemos aqui juntos. Temos que entender, então, chegando aqui ao final, para que é que serve o sofrimento? O sofrimento serve para aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pastor, não percebi nada, eu vou explicar. Já sabe que você não sai daqui sem explicação. Primeiro, para aperfeiçoar, o que é que quer dizer para aperfeiçoar? Para aperfeiçoar quer dizer adquirir mais qualidades. Você veja para que é que serve o sofrimento. Eu estou falando de sofrimento. Eu não estou falando de bênção a rodos. Eu não estou a falar de surf nas ondas da fé. Eu estou a falar de sofrimento. É sofrimento mesmo que eu estou falando. Serve para aperfeiçoar. Aperfeiçoar quer dizer adquirir mais qualidades, para você ser mais qualificado, ser mais apto, mais capaz. Amém? Segundo, para firmar. O que é isso firmar? É ajustar definitivamente. Você tem que se firmar em quem? Em Cristo Jesus, na Igreja de Cristo, no Evangelho, no propósito de Deus, no plano redentor em qual você faz parte. Terceiro, o sofrimento serve também para fortificar. Este Pedro. Fortificar quer dizer ficar mais intenso ou mais forte. Fortificar também é aquela ideia do elástico. Lembra-se? Quando nós nos fortificamos no sofrimento, quer dizer que nós conseguimos ir mais além. Até porque Deus diz que não nos deixa sofrer mais do que aquilo que nós podemos aguentar. Então Deus vai nos esticando, o elástico. Quarta razão, para que é que serve o sofrimento? Serve para fundamentar. O que é fundamentar? Fundamentar é dar razão de, estabelecer. O que é que eu vou dar razão de? Vou dar razão da minha fé, da minha confiança em Deus, da minha esperança na eterna glória, na vida eterna. Amém? É para isso é que nos serve o sofrimento. Então, meu amado irmão, se você está sofrendo, glorie-se no Senhor, alegre-se no Senhor, porque você está na prova, uma prova que não é sua, é de Deus. Você não a pediu, mas você vai ter que passar por ela. Amém, igreja? Silvano aqui é o Silas. Lembra-se o Silas? Lembra-se a história de Paulo e Silas já na prisão? Silvano aqui é o Silas, era companheiro de Paulo. E é por isso que você se lembra, isto agora já para a reta final, mais 5 minutos está acabado. Você lembra-se lá na primeira sessão da carta, na introdução que eu fiz,
Eu disse que a carta de Pedro é similar à carta de Paulo aos Efésios. Lembra-se disso? Porquê que é similar? Você reparou que você já estudámos aqui Efésios, todos juntos, e agora já estudamos Pedro. As duas cartas parecem copiadas, de formas diferentes, de palavras diferentes, de termos diferentes, mas ambas tratam dos mesmos assuntos, do princípio ao fim. Efésios trata da salvação, Pedro também. Efésios trata das implicações da salvação, Pedro também. Efésios trata da igreja, Pedro também. Efésios trata dos pastores, lá no capítulo 4, Pedro também. Efésios acaba quase exatamente igual a esta carta. São quase cartas gêmeas. Por que é que isso aconteceu? Pedro copiou Paulo ou Paulo copiou de Pedro? Não. Porque Silas, o companheiro de Paulo, é quem escreveu. E Silas apanhou muito de Paulo. Então, quando ele sai do pé de Paulo e junta-se a Pedro, ele traz os conhecimentos de Paulo e conforme Pedro lhe vai ditando, porque Pedro era um bruto e só falava aramaico, então Silas, ele arranjou a carta já se lembrando dos ensinamentos de Paulo. Amém? Maravilhoso isto, como é que isto sincroniza tudo. E também Marcos, aqui fala Marcos, é o tal João Marcos, que Paulo se chateou com ele e depois já não andou, mas depois já em 2 Timóteo, que ele vai dizer a Timóteo, diz a João Marcos para que venha, que ele me é muito útil para o Evangelho. João Marcos depois junta-se também a Pedro. Ora, João Marcos também foi companheiro de Paulo. E daí o Evangelho de Marcos ter algumas parecenças com o modo de escrever e o modo de falar de Paulo. O Evangelho de Marcos, isso é só para título de curiosidade, o Evangelho de Marcos é chamado também, no meio teológico, nos pais da Igreja, o Evangelho de Pedro. Porquê? Porque Marcos escreveu as memórias de Pedro. À maneira dele, porque era ele que estava escrevendo, Pedro ia-lhe contando as memórias, as histórias, e ele ia-as arranjando. Portanto, Marcos escreve à maneira dele, com a influência do caráter dele, mas é as memórias de Pedro que ele escreveu. Por isso é que é chamado o Evangelho. O Evangelho de Marcos é chamado também o Evangelho de Pedro. Qual é a aplicação prática de toda esta carta agora, meus irmãos e irmãos? Eu quero que ao final deste estudo que devamos estar prontos para orar por todos os irmãos que estão em sofrimento. Ao lembrarmos desta carta de Pedro, nós devemos estar com uma ideia fixa. Não é necessário o meu irmão pedir oração, eu vou orar. A oração intercessória uns pelos outros, como ele tantas vezes aqui sublinhou, é importantíssimo para a coesão do corpo de Cristo, para a coesão da comunidade cristã, para a coesão da Igreja. Em segundo lugar, nós devemos reconhecer com júbilo que antes de eu sofrer, Jesus sofreu primeiro. Antes de eu estar a passar vergonha, Jesus passou vergonha primeiro. Olha uma coisa que eu nunca disse aqui e vou dizer agora, porque eu lembrei-me agora. Você sabe qual foi a maior vergonha para Jesus naquela cruz? Por incrível que pareça. Foi ele ser crucificado nu. Sabe que na cultura judaica o descobrir o corpo era uma ofensa terrível. Aliás, a mulher nem descobria o corpo para o marido. Era tudo às escuras, tudo. Se está a perceber? Não era com essas modernices agora. Por exemplo, no meu Facebook só me aparecem mulheres nuas a pedir-me amizade. É só disto. Naquela cultura, o facto de estar nu era vergonha.
E quem passou mais vergonha do que nós? Cristo. Ele foi escarnecido, ele foi envergonhado à frente daquela multidão toda, ali, pendurado naquela cruz, nu, ensanguentado, todo roxo, todo marcado. Você quer vergonha maior que aquela? Você quer sofrimento maior que aquele? Portanto, devemos nos alegrar que antes de nós, ele já passou também. E nós somos coparticipantes disso. Assim como ele foi glorificado, nós seremos glorificados também. Saiba uma coisa, meu amado irmão. Primeiro é o sofrimento e depois é a glorificação. Não vá em cantigas. Não vá nessas pregações aí de autoajuda e de movimentos de pensamento positivo. Não vá. O meu irmão não merece sofrer. Não merece sofrer. Você até merecia a morte quanto mais sofrer. Restitui aquilo que é meu. Se Deus fosse restituir aquilo que era teu, era fogo. Era fogo lá dentro, era churrasco mesmo. Ele só não faz isso pela sua graça. Amém? Primeiro o sofrimento. E todo aquele que vencer, eu lhe darei a coroa de glória. Vencer o quê? O sofrimento. Primeiro o sofrimento, depois a glorificação. Jesus sofreu primeiro, depois foi glorificado. Amém, igreja? À medida que Ele nos vai fortalecendo, devemos nos alegrar com isso. Alegrar-nos no sofrimento. Sabemos que nós estamos sofrendo, mas Ele sofreu. E Ele agora está sofrendo também connosco, no sentido figurado, porque Ele agora está sentado à direita de Deus. Está sentado à direita do Pai. Ele não está lá. Ele não está lá a fazer posição. Ele está em missão, Ele está trabalhando hoje ainda, Ele está intercedendo incessantemente por aqueles que são seus. Ele está trabalhando hoje, Ele não foi para lá, para o trono, passar férias. Se você hoje está passando, Ele sabe. Eu estou convicto, meu amado irmão, que quando nós oramos e dizemos, Deus, estou sofrendo, Ele diz, ó Pai, alivia, Pai. Estou convicto que é isso que acontece lá nos céus. E é por isso que volta na volta nós recebemos o livramento. E nós dizemos assim, mas eu nem sequer orei. Eu até desisti de orar, mas é Jesus que está dizendo, ó Pai, olha o meu sangue, Ele foi comprado com o meu sangue. Ele está intercedendo incessantemente ao seu Pai por aqueles que são seus. Amém, igreja? Assim como Cristo padeceu e foi glorificado, da mesma forma, aos que prevalecem na fé, aos que perseveram na fé, em sofrimento, também serão glorificados. Você está sofrendo, meu amado irmão? Saiba que há outros sofrendo também. Você está sofrendo, meu amado irmão? Saiba que Cristo sofreu também. Você está sofrendo, meu amado irmão? Saiba que é por um tempo e a seguir é glorificação. Você pode não ter a recompensa aqui nesta terra, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, podes não ter a recompensa aqui, mas ela está guardada. E ao que vencer, eu te darei a coroa da glória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Amém? Fica de pé. Ó Pai, graças te dou, Senhor, porque mais uma vez Tu foste comigo, Senhor, e me ajudastes. Mas daste a levar a cabo mais um estudo de mais um livro das Escrituras Sagradas, da Tua Santa Palavra, Senhor. Desta feita foi a carta que Tu inspiraste a Pedro para escrever àqueles povos lá da Ásia Menor que estavam em sofrimento e em perseguição. Tu inspiraste a Pedro para os consolar. E me iluminaste a mim e me ajudaste a mim para nos consolar aqui neste lado, hoje, ao longo destes estudos, Senhor. Sentimos, Pai, a Tua presença, sentimos, Pai, a Tua palavra, sentimos, Pai, o Teu Espírito trabalhando no nosso coração. Estamos mais calmos, estamos mais tranquilos, estamos menos inquietos,
porque sabemos, Senhor, que aquilo que estamos a passar, cada um à sua maneira, Ele tem um propósito vindo de Ti, para nos formar, para nos firmar, ajudar, fortalecer, fundamentar. Ó Deus, mas se possível, Senhor, alivia a carga, Pai. Alivia a carga. Diminui, Senhor, os dias do sofrimento. Diminui, Senhor, os dias da aflição. Vem em nosso auxílio e socorro, ó Deus, porque sem Ti não somos nada, Senhor. Nós nos derramamos a Teus pés. Senhor, nós encomendamos a nossa alma a Ti, ao Teu cuidado e à Tua providência. Seja feita, Senhor, a Tua vontade na nossa vida. E todo o povo, Senhor, e todo o povo verá a Tua glória através do nosso exemplo e através do Teu livramento em cada vida aqui presente e de todas as vidas que me estão ouvindo agora através deste vídeo. Senhor, Tu sejas glorificado por todas estas palavras que eu pronunciei a partir deste lugar. E toda a honra, e toda a glória, e o domínio e o poder Te seja, Senhor, atribuído, porque só a Ti é digno, Senhor. Em o nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, eu Te agradeço e eu Te louvo, em união do Espírito com estes meus irmãos. Amém e glória a Deus.